Então, mais um capítulo iniciamos hoje, neste evangelho, que nós estamos aí já expondo, estamos no quarto ano já expondo esse evangelho, então acredito que mais uns 2 a gente deve terminar. Então, hoje nós iniciamos mais este capítulo, entretanto é sempre bom lembrarmos de algumas considerações importantes acerca do contexto, do cenário que nós estamos no momento. Lembrar a vocês que o contexto, o pano de fundo permanece o mesmo que nós temos visto desde o capítulo 21, lá do versículo 23. Então, onde Jesus entra na terça-feira, né, já tinha vindo na segunda ao templo, agora está na terça-feira em longos debates com os religiosos naquele momento. Então, só recapitulando aqui a cronologia dos eventos desta semana da vida de Jesus, que nós da cultura cristã chamamos como a Semana da Paixão, que são os eventos da última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Então, esses eventos eles iniciaram em um domingo, com aquilo que nós chamamos da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus então ele entra no templo e faz aquilo que nós chamamos de a purificação do templo, ele expulsa os comerciantes, as pessoas que ali estavam negociando, né? E na terça-feira ele retorna ao templo e se coloca numa posição de ensino ali. E logo ele é cercado por religiosos, por aquelas pessoas que dominavam o controle da religião judaica do tempo de Jesus, e passa a travar diversos debates com eles. Ele é questionado acerca da sua autoridade e esses debates vão se alongando ao longo do dia. O capítulo 23 ele permanece nesse exato mesmo contexto. Entretanto, irmãos, ele marca um evento muito importante desta Semana da Paixão. Nós já vimos ao longo do Evangelho de Mateus Jesus denunciando e censurando os religiosos em diversas ocasiões. Porém, agora, neste capítulo, as denúncias e advertências que nós vamos estudar aqui, elas se tornam especiais. Por quê? Porque elas acontecem no templo, porque elas acontecem nesta última semana do ministério público e terreno de Jesus, e também porque elas são de ordem pública. Ela é feita diante de multidões. Jesus aqui repreende os religiosos diante de diversas pessoas que estavam ali presentes no templo para as comemorações judaicas da Páscoa, né? Estavam comemorando a Páscoa nessa semana. E que aqui, na sua grande maioria, essas mesmas pessoas que estão hoje aqui, né, ouvindo essas palavras de Jesus, elas também estarão presentes nos eventos da crucificação. Então, essas repreensões aqui do capítulo 23, ela torna-se um evento marcante, porque nelas Jesus cria um divisor de águas. Daqui por diante, a partir deste momento, estas pessoas que estão escutando as advertências vão ter que tomar um lado. Elas vão ter que se posicionar. Ou elas ficarão do lado de Jesus de Nazaré, do lado do Messias, ou elas terão de ficar do lado dos religiosos, daquelas pessoas que se opõem ao ministério de Jesus. Sendo que as pessoas que optarem, e nós sabemos por conta da história que a grande maioria se estará ao lado dos religiosos e clamarão pela crucificação de Jesus, elas também compartilharão das condenações que Jesus impõe a esses líderes, algo que vai ser tratado no próximo capítulo. Portanto, a cena que nós temos aqui presente, tudo que nós veremos a partir de agora, desse capítulo 23, ela prepara o cenário para o lamento de Jesus em respeito à cidade de Jerusalém, aqui no finalzinho do capítulo 23, os versos 37 a 39, e também prepara o assunto final que Jesus vai tratar no seu último discurso narrado no Evangelho de Mateus, que está presente nos capítulos 24 e 25. Então vamos iniciar a análise do capítulo 23 agora, e nós vamos ver hoje apenas os versos de 1 a 7. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios
e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados de mestre. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, bondoso Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui diante da Tua palavra, pedindo a Tua direção, pedindo que o Teu Santo Espírito nos guie durante a análise desse texto. Nós sabemos, por meio daquilo que a Bíblia nos ensina, que é necessário a nós, pecadores, a iluminação do Teu Santo Espírito, nos dando o convencimento da verdade e o entendimento do texto bíblico, fazendo com que o texto se torne verdade para nós e que venha a inundar o nosso coração de uma forma que a gente passe a viver em submissão a Ele. Nós clamamos pela Tua ajuda aqui, Senhor. Que a gente possa, de fato, aprender com o erro desses religiosos. Que a gente possa aprender, Senhor, por meio da conduta desses homens que se opuseram ao Teu ministério. E que não seja assim conosco. Que nós sejamos como aqueles discípulos fiéis que permaneceram contigo até o fim. Porque nós sabemos que a perseverança também é uma marca da atuação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Nós oramos e pedimos a Tua ajuda, a Tua graça e a misericórdia em nome de Cristo. Amém. Queridos, Jesus aqui então, ele dirige a sua palavra neste momento para as multidões e para os discípulos. Isso fica bem claro ali no primeiro versículo. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos. Cristo agora começa a demonstrar algumas características que são encontradas na vida destes religiosos. E aqui, especialmente, Mateus ele cita dois grupos, os escribas e os fariseus. Essas características, segundo Cristo, nós não devemos imitar. Reparem ali na segunda parte do versículo 3, você vê Jesus dizendo claramente, não os imitem. Então, três características são apontadas como alvo para que as pessoas e os discípulos de Jesus possam aprender com essas características, com esses erros dos religiosos, e então não cometer o mesmo equívoco. E é exatamente isso que nós veremos aqui essa manhã. Nós vamos aprender com o erro dos escribas e fariseus. Tudo que tem na Bíblia, irmão, está escrito para nós, para nos ensinar, para que a gente aprenda com isso, inclusive os erros das pessoas. Nós temos, como nós falamos na semana passada sobre a vida de Davi, nós temos em Davi um grande exemplo. Tanto para o bem quanto para o mal. Está lá, a Bíblia não esconde o erro das pessoas. A Bíblia não esconde o erro dos heróis da fé. Os erros estão ali para que a gente olhe, observe, aprenda e não caia nos mesmos erros. E é isso que nós faremos aqui. Não os imitem. Não cometam o erro desses religiosos. Em que sentido não devemos cometer? É isso que nós veremos. Nós veremos três dessas características aqui presentes, das quais nós não devemos imitar. Em primeiro lugar, segundo o texto bíblico, nós não devemos imitar esses religiosos em sua hipocrisia. Acompanhe comigo o verso 2 e 3. Jesus diz assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Esta cadeira de Moisés, irmãos, onde Jesus afirma que se assentaram escribas e fariseus, envolve uma questão de autoridade e de liderança espiritual sobre o povo judeu. Jesus diz que eles assumiram essa condição, que eles se colocaram em uma posição semelhante à de Moisés como líder daquela nação. De que forma eles foram alçados a essa posição de autoridade é uma questão que nós veremos daqui a pouco. Porém, além disso, existe para nós hoje a luz do contexto histórico da sinagoga judaica. Hoje nós contamos com a evidência arqueológica. Uma evidência esta que aponta para a existência de uma cadeira literal, feita de pedra, que foi encontrada em diversas sinagogas primitivas. Acredita-se que essa cadeira que existia na sinagoga, ela era assentada pelos especialistas da lei, aqueles homens mais instruídos. E provavelmente essa é a referência de Jesus no texto, a essa cadeira literal que existia na sinagoga, onde aqueles homens mais instruídos, mestres da lei, se assentavam ali.
E aí então nós chegamos no verso 3, sendo que a primeira parte aqui do versículo, irmãos, vocês vão concordar comigo que é bem difícil de ser interpretado. Repara o que Jesus diz ali. Portanto, ou seja, porque esses escribas e fariseus estão em posição de autoridade na cadeira de Moisés, em semelhança a ele, façam e observem o que eles disseram a vocês. Façam e observem o que eles disseram a vocês. Eu não sei se você também tem essa mesma percepção, mas para mim isso soa muito estranho. Como que Jesus estaria dando uma ordem para que as pessoas façam e observem o que os escribas e fariseus disseram? Significa então que as pessoas ali devem seguir escribas e fariseus na sua opinião sobre Jesus ser um agente de Satanás, como eles já afirmaram? Como que seria possível fazer e observar esses religiosos depois de tantas censuras que o próprio Jesus já realizou sobre eles? Isso sem levar em conta tudo que Jesus vai dizer aqui nesse capítulo 23. Todos os ais aqui que serão pronunciados contra eles. Como que a gente tem que observar? Imagina Jesus dizendo isso para as pessoas. Observem. Façam o que eles disserem. É no mínimo estranho. E a resposta aqui não é fácil, irmãos. Eu diria aqui que nós temos dois caminhos mais claros a seguir para tentar achar o real sentido disso. A primeira opção da interpretação dessas palavras de Jesus é acreditar que o nosso Senhor, ele sempre tem um olhar muito mais positivo das coisas e das pessoas do que nós mesmos temos muitas vezes. Jesus estaria aqui levando em consideração que mesmo esses religiosos, que a gente precisa lembrar, segundo Jesus, eram hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado, mesmo eles, no olhar de Jesus, têm alguma coisa boa a ser observada. É um olhar positivo sobre as coisas. Então, o ensino desses religiosos, por exemplo, era mais ortodoxo que o dos saduceus, como nós vimos já nos textos passados sobre a questão da ressurreição. Jesus estaria dizendo assim que enquanto esses religiosos forem fiéis ao texto bíblico, os fariseus ainda acertavam as suas interpretações. Jesus então estaria condenando muito mais a conduta destes religiosos do que propriamente o seu ensino. Essa seria a primeira opção que nós temos aqui para interpretar essas palavras de Jesus. A segunda opção, que é defendida por Carson, por exemplo, no seu comentário em Mateus, da qual eu me inclino a concordar por conta de evidências textuais, é de que esta afirmação de Jesus aqui no início do versículo 3 se trata de uma ironia. Cristo está sendo irônico ao afirmar que as multidões devem fazer e observar tudo o que dizem esses religiosos. Jesus estaria usando este recurso retórico para impactar ainda mais as multidões com o seu ensino. E essa ironia, ela teria início ainda no verso 2. Então a intenção do versículo 2, o versículo anterior, é mostrar que escribas e fariseus, eles não estão em uma posição de autoridade que foi dado por Deus, mas eles se assentaram neste lugar. É como se eles tivessem tomado de assalto essa posição. Eles mesmos se colocaram sentados numa cadeira e colocaram lá o nome de cadeira de Moisés, para mostrar para as pessoas, olha quem está no comando dessa nação. E aí Jesus, então, estaria dando essa ironia. Era como se ele dissesse, olha, vocês estão vendo a conduta desses religiosos para o povo e para os seus discípulos. Vocês sabem que eles mesmos se colocaram nessa posição de autoridade. Então, se eles tomaram de assalto o lugar de Moisés, vão lá e obedeçam tudo que eles dizem e fazem. Façam como o que eles estão dizendo. Observem eles e façam. É uma maneira irônica de Jesus impactar aquele público com aquilo que ele diria na sequência. Porém, irmãos, seja qual for a posição correta, nós não temos como afirmar definitivamente qual delas é a certa. Mas o mais importante de tudo aqui está naquilo que é bem claro, a parte final do verso 3. Mas não os imitem em suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem.
Não imitem esses religiosos em seu procedimento, na sua conduta, porque eles dizem uma coisa, mas eles fazem outra. Eles pregam, mas eles não agem de acordo com a sua pregação. Eles falam de justiça, mas eles mesmos são injustos. Falam de salvação, mas as suas palavras condenam. Eles estão afastando o povo do único caminho de salvação, por meio do Messias. Não imitem esses religiosos na sua hipocrisia, porque eles falam de um jeito, mas eles agem de maneira diferente. E por diversas oportunidades ao longo do Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com Jesus denunciando a hipocrisia dos religiosos do seu tempo. Por diversas vezes eu já trouxe esse conceito do hipócrita, né? O hipócrita é aquela pessoa que interpreta um papel, é o ator no teatro. Ele aparenta ser alguém que de fato não é. Jesus, ele condena fortemente esse tipo de conduta. E ele alerta aqui as multidões e os seus discípulos quanto a isso. Por quê? Porque a hipocrisia ela não se sustenta por muito tempo. Ninguém consegue interpretar um personagem por muito mais do que uma peça de teatro. No convívio, no contato mais próximo, nós somos reconhecidos de maneira verdadeira. Quando você se aproxima, você conhece de fato quem aquela pessoa é. De longe, a nossa visão ela é superficial. Nós temos apenas uma imagem. Jesus já havia alertado sobre isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versos 16 a 18, onde ele disse: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Uma pessoa ela pode até fingir viver como cristão verdadeiro por um certo tempo, mas no convívio mais íntimo você perceberá alguma coisa estranha uma hora ou outra. As suas obras acabarão revelando quem de fato a pessoa é. Você verá em uma pessoa que finge ser alguém que não é, que finge ser um bom cristão, com a proximidade, você verá uma falta de compromisso com práticas piedosas. O cristão do domingo vem todo domingo para a igreja, mas durante a semana não pega na Bíblia. É incompatível, irmãos. Você verá a falta de interesse por assuntos comuns aos cristãos. A pessoa nunca quer conversar nada sobre teologia, nada sobre Jesus, não se aprofunda, ela não tem interesse. Ela prefere falar do jogo de futebol que aconteceu na semana anterior, prefere falar de outros assuntos. Por quê? Porque aquilo não faz parte dela, não é da natureza dela. As obras acabam revelando quem de fato a pessoa é. Em algum momento no convívio, a própria maneira de falar vai trair aquela pessoa que está sendo um hipócrita. Porque a língua revela aquilo que está no coração. Você perceberá um linguajar não compatível. Como diz o texto bíblico lá em Lucas, capítulo 6, verso 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que domina os seus assuntos, a sua palavra, aquilo que você diz, a maneira como você diz, é aquilo que tem ali dentro, irmãos. A gente não consegue e não sai para fora se não está ali dentro. No caso dos falsos profetas ou falsos líderes religiosos, que é a questão principal aqui do texto, eles até podem enganar as pessoas por um determinado tempo. Porém, os seus frutos logo passam a ser observados. E eles acabam por revelar as suas verdadeiras intenções. Nós vimos o linguajar bajulador destes homens. Quando se aproximam de Jesus. Mestre, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor...
ao mesmo tempo que o único desejo do coração deles era matar o Messias, calar o ministério de Cristo. É importante aqui também destacar que os frutos que Jesus cita no seu ensino, eles estão diretamente relacionados ao reino de Deus. Esse é o tema de todo o sermão, de todo o evangelho, de toda a mensagem de Cristo. E dentro desse contexto, frutos bons é toda a prática que leva a pessoa a um compromisso com o reino. Enquanto frutos maus é tudo aquilo que demonstra que a pessoa não tem nenhum compromisso com Cristo nem com o seu reino. Então o cerne de tudo recai mais uma vez em uma questão de discipulado cristão, de ouvir a Cristo, de buscar conhecê-lo e viver de acordo com o seu ensinamento. Não imitem estes religiosos, Jesus. Se nós quisermos aplicar isso à nossa vida individual, esse ensinamento nos diz: não tente ser alguém que você não é. Não esconda o seu pecado. Confesse. Confesse primeiramente a Deus, mas busque ajuda. Se você trava lutas pessoais em determinados assuntos ou áreas e você não tem conseguido vencer isso na sua vida, procure um irmão maduro na fé. Busque se aconselhar. Não adianta transparecer uma perfeição que não é real. A igreja, ela não é um local de pessoas perfeitas. Pelo contrário, irmãos. Nós reconhecemos que todos somos pecadores e uma hora ou outra nós vamos pecar uns contra os outros. Se nós quisermos transparecer, sermos pessoas que nós jamais seremos capazes de ser, o que vai acontecer? A hipocrisia correndo solta. A diferença é que nós não desejamos, ou ao menos não devemos desejar, transparecer nenhuma perfeição. Nós devemos saber, reconhecer, todos somos pecadores. Eu vou pecar contra vocês em um momento ou outro. Vocês, uns aos outros, isso vai acontecer, mas nós devemos o quê? Tomar o caminho cristão, do discipulado, nos arrepender e usar as ferramentas que Deus nos dá para isso. A sua palavra, vida de oração e congregação. Quando eu escondo algo, quando eu tento passar uma imagem que não é real, quando eu estou na lama e eu tento parecer aos outros que eu sou limpinho, eu estou, na verdade, apenas protegendo a minha própria imagem. O meu orgulho me leva a uma atitude hipócrita. E agindo dessa forma, eu me aproximo dos religiosos. Esse capítulo marca um divisor, como eu falei. Ou estaremos ao lado do Messias, ou ao lado dos hipócritas. Ou nós vamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender, clamar a Cristo e usar as ferramentas que Deus nos dá para vencer, ou nós vamos ser como os religiosos, transparecer uma imagem de perfeição que não é real. Transparecer pessoas religiosas, mas que não temos nenhum interesse no Messias. Por quê? Porque ignoramos a sua palavra. Esta é, segundo o texto de hoje, a primeira atitude que nós devemos evitar. A hipocrisia. O segundo alerta de Jesus em relação à atitude dos escribas e fariseus é que não devemos imitá-los no seu apego à tradição. Verso 4 diz: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Esses fardos pesados que os escribas e fariseus colocam sobre os ombros dos outros, não se trata simplesmente de um zelo profundo em obedecer à lei de Deus. Não é simplesmente um zelo em obedecer aos mandamentos, serem pessoas realmente obedientes. Esse fardo que Jesus fala são as inúmeras regras impostas por esses religiosos que estavam em torno da lei. Em volta dos mandamentos de Deus, esses religiosos criaram diversas outras regras com o intuito de criar uma barreira de proteção para que as pessoas não desobedecessem aos mandamentos que Deus havia dado. Isso até pode parecer piedoso em um primeiro momento,
Estão resguardando a lei. O problema é que isso nunca foi exigido por Deus. Trata-se apenas de regras de homens. Se torna apenas uma tradição religiosa. Por exemplo, a lei dizia que era proibido fazer a colheita no sábado, no sentido do trabalho regular. Você precisa colher a sua safra, se programe para fazer isso na sexta ou no domingo. Por quê? Porque a lei diz que o sábado é sagrado, é do Senhor, é dia de descanso do trabalho regular. E aí o que os religiosos fizeram para proteger a lei? Eles passaram a impedir que as pessoas, além de trabalho regular, eles defendiam a ideia que uma pessoa não poderia sequer colher uma espiga de milho para matar sua fome no sábado. Para evitar que as pessoas fossem lá fazer as colheitas, diziam, olha, não pode mais nem pegar lá. Se está com fome, você não pode ir lá colher uma espiga. Né? Isso eles consideravam como se a lei também, como se viesse da parte de Deus. E um incontável outro números de regras foram acrescentados à lei, como se tivesse o mesmo peso de importância e de valor da Sagrada Escritura. Então, se nós fosse trazer isso para os nossos dias, seria mais ou menos assim que nós passássemos a defender aqui na igreja que não basta a gente cultuar a Deus no domingo. Tem que ser no domingo às 9h30 da manhã, porque é o horário que a nossa igreja se reúne para cultuar. Se você não se reúne no domingo às 9h30 da manhã, você não é crente. Esses irmãos que se reúnem às 19 horas, no final do dia, não são crentes. O crente é quem se reúne às 9h30. Então você pega o que a lei diz, nós devemos cultuar a Deus no domingo, né, algo que nós temos base bíblica para isso, e aí você impõe uma tradição da igreja. Você diz, olha, não basta no domingo, tem que ser em tal horário de domingo. E assim por diante. Então você impõe uma tradição como peso de lei para as pessoas. E aqui não eram uma, eram milhares. Milhares de regras que esses fariseus impunham sobre as pessoas. E este apego às regras impostas pela tradição religiosa, eles acabam se opondo àquilo que o próprio Deus determinou. Então os líderes religiosos colocavam sobre o povo comum todas essas regras, baixavam as suas normas, e depois de fazer isso, segundo o texto, não movem nem o dedo para ajudar as pessoas a carregar todo esse peso. Essa ideia aqui fica muito mais clara na NVT, por exemplo, que diz, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para aliviar os seus fardos. A ideia de que não é que eles não eram obedientes às regras. Eles impunham sobre o povo e não estavam nem aí para ajudá-los a fazer tudo aquilo. Eles se bota aqui a regra, dê um jeito de cumprir. Então a postura e o discurso desses religiosos entra aqui em contraste, e aqui é divisor de água, capítulo 23, com aquilo que Jesus ensinava. O que Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30? Ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está falando desse peso aqui que era colocado pelos religiosos. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De que lado você vai ficar? É isso que Jesus está colocando para a multidão e para os discípulos. Inclusive para os discípulos. Dos 12 aqui, nós sabemos que um ficou do lado dos religiosos depois. Ele está colocando, olha os fardos. Você quer ficar com o fardo dos religiosos ou com o meu fardo? É o momento da decisão. Nós não devemos imitar a atitude desses escribas e fariseus. Nós devemos aprender com o erro que eles cometeram no seu apego à tradição. Nós não podemos fazer como eles. Valorizar a tradição religiosa acima da própria palavra de Deus. E como este é um problema real para os nossos dias. Grupos religiosos do nosso contexto, que dizem ter a Bíblia como regra de fé e de prática, mas que vivem impondo as suas próprias regras ao povo, mesmo dentro daqueles que se dizem evangélicos. Você sempre vai encontrar igrejas impondo a sua própria maneira de se vestir, a sua própria maneira
de cortar o cabelo. Se você não corta o cabelo, você é crente ou não é. Se a mulher, se ela veste calça, ela não é crente. Se ela veste saia, ela é. É a mesma coisa. Impondo tradição como peso de lei. Colocam um fardo sobre os ombros das pessoas. Afirmam que só é crente quem faz isso. Que age dessa ou daquela maneira. Em cima de regras que foram instituídas por homens e não por Deus. Pastores que tentam impor sobre a congregação preceitos que são resgatados da lei mosaica, ignorando completamente o contexto teocrático do povo de Israel, algo que nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, a partir da semana passada. O reino de Deus, nós vamos ver bem esse contexto teocrático do reino, o tempo de Israel, da lei. E aí começam a impor sobre o povo um tipo de alimentação específica. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, baseado em quê? Nas restrições alimentares da lei do Antigo Testamento. Ignoram o conceito teocrático. Ignoram a nação de Israel, que nós não fazemos parte. Estipulam cobrança de dízimo como uma doutrina que é construída basicamente em cima da lei do Antigo Testamento. E esse exemplo do dízimo é bem ilustrativo, porque traz exatamente essa ideia dos fariseus impondo fardo sobre a pessoa. Os pastores de hoje colocam uma cobrança de um valor regular e impõem lá o percentual que você tem que contribuir. E isso deve ser seguido de acordo com a lei do Antigo Testamento. E aí usam o tradicional Malaquias 3, 8 a 10, dizendo que as pessoas estão roubando a Deus. Ignoram o contexto do texto bíblico, quando foi escrito, para quem foi escrito, de que forma. Encoraja as pessoas a fazer dívida, porque ele tem que cumprir a lei mosaica. Você precisa dar. E aí impõe as bênçãos e maldições da lei, usam lá Deuteronômio para dizer que você vai ser amaldiçoado se você não obedecer. Ignora o conceito teocrático do Antigo Testamento. Ou seja, impõe sobre as pessoas, e muitas vezes pessoas carentes, que vivem com muito pouco recurso, uma obrigação extremamente pesada. Isso ocorre nos nossos dias. Colocam sobre o ombro das pessoas isso. E eles mesmos, os pastores, que na grande maioria das vezes são os donos da igreja, o dono do caixa, eles mesmos não movem o dedo para aliviar o peso das pessoas. E você tem pessoas passando necessidade financeira dentro da congregação, enquanto os líderes desfrutam das benesses dessas ofertas. Nós devemos ter muito cuidado com isso. É preciso entender que tradição em si não é algo ruim, mas quando ela for colocada como algo tão querido que passa a ter peso de igualdade com a palavra, então nós vamos estar trilhando o mesmo caminho de escribas e fariseus. E nós não vamos ter aprendido nada com o erro deles. Por isso, reforço sempre a importância de uma congregação que é encorajada a estudar as Escrituras, a buscar a sua interpretação do texto, a entender, a aprender como fazer isso. E aí todos nós juntos, com humildade, de maneira reverente, nós buscamos fidelidade para com a palavra de Deus e não para com as nossas tradições. Se o pastor errar em alguma interpretação, se ele começar a impor regras que não são extraídas diretamente e exclusivamente do texto bíblico, isso pode acontecer, irmãos, ninguém está isento disso. Nós então teremos outros irmãos capazes e prontos a investigar e corrigir em amor o seu pastor. Olha, pastor, discordamos daquilo que você tem falado sobre tal e tal assunto. Olha, pastor, nós temos visto que a sua aplicação na pregação não veio do texto. O texto não diz isso. E assim, irmãos, nós trilhamos juntos esse mesmo caminho, reconhecendo que todos podemos errar. E é por isso que nós vamos exortar uns aos outros. Em humildade, em mansidão, em amor. Porque se nós agirmos assim, nós teremos muito mais chances de não cometer o erro
de nos apegarmos mais à nossa tradição do que a qualquer outra coisa, incluindo Cristo e a sua palavra. Nós devemos aprender com o erro dos outros. No texto de hoje, nós podemos fazer isso. Aprender a não cometer o mesmo erro de escribas e fariseus no tempo de Jesus. Em primeiro lugar, não os imitar em sua hipocrisia. Em segundo lugar, não os imitar no seu apego à tradição. E por fim, não os imitar no seu amor a si mesmo. Versos 5 a 7. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Jesus deixa muito claro aqui no início do versículo 5 qual era a intenção destes homens diante da sua religiosidade, com ênfase no exterior, com ênfase na aparência. Praticam todas essas coisas a fim de serem vistos pelos outros. O objetivo é atrair a atenção do povo. Na sequência, Cristo dá vários exemplos disso, desse tipo de conduta. O primeiro exemplo diz respeito aos filactérios. Nossa, pastor, que bicho é esse? Né? Alguém vai dizer, eu tinha um avô meu que sofreu um acidente e operou o filactério. Né? Então, o que é isso, né? Então vamos ver, eu trouxe umas imagens aqui para mostrar a vocês. Na verdade, duas. Aqui nós temos uma imagem, representação de fariseus do tempo de Jesus, e uma atual, composta de um judeu ortodoxo. Então, veja aqui comigo. O filactério eram essas pequenas caixinhas aqui, ó. E aqui você tem aqui no braço, e aqui está ali escondido, aqui embaixo vai estar a caixinha, e aqui são as fitas que amarravam o filactério. Você é amarrado na testa e nos braços. Tá? Então esses são os filactérios. O que continha nessas caixinhas? Continham pergaminhos, pequenos pedaços de textos da lei que eram escritos neles. E essas caixinhas contendo esses textos eram vestidos no braço e também na testa. Mas da onde tiraram isso, pastor? De textos como Deuteronômio capítulo 11, verso 18, que diz assim: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-na como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os seus olhos. Então na testa era para ser frontal entre os olhos, e no braço para estar ali como sinal nas mãos, tá? Então o sentido do texto de Deuteronômio, o sentido metafórico aqui, se era uma ordem literal a ser cumprida ou não, né? Que de fato você tinha que amarrar aquilo como sinal na mão e de fronte dos seus olhos, isso é debatido até hoje. Se é ou não literal a ideia do texto original. O certo mesmo é que esses filactérios, usado pelos fariseus no primeiro século, da mesma forma que o uso continua até hoje por judeus ortodoxos, ele tornou-se um amuleto de proteção. Tá? Isso se era literal ou não, eu vejo até como algo secundário, porque se tornou uma prática muito parecida com o paganismo. Você tem ali como uma espécie de proteção milagrosa, mágica, alguma coisa desse tipo. E Jesus afirma que os escribas e fariseus, eles tinham o costume de alargar aquelas fitas, de aumentar o tamanho das fitas que prendiam ao corpo. Com que objetivo? Aumentando o tamanho das fitas, elas se tornavam mais aparentes para os outros. O objetivo de fazer isso era chamar a atenção das pessoas para a sua grande piedade. Olha só que homem piedoso, está lá, amarrotado, né? Faixa na cabeça, braço cheio de fita, né? Até os dedinhos vai rolando, né? Parece jogador de vôlei, né? Cheio de coisa nas mãos. Então o objetivo era apenas chamar a atenção. Nossa, olha que homem religioso. E eles faziam o mesmo com as suas roupas, as suas vestimentas religiosas, as suas capas. Eles alargavam as franjas das capas. Jesus diz ainda que eles gostavam de ocupar o lugar de honra em jantares importantes. Ou seja, eles tinham prazer em ser paparicados. Eles gostavam de ser aquela pessoa mais importante da confraternização.
Olha quem está conosco jantando hoje. É fulano, olha, o mestre da lei, Tapinha. Se você já assistiu Chosen, The Chosen, a série da primeira temporada, você vê muito essa ideia na esposa de Nicodemos. Ela preparava o marido, olha, só estão me esperando. Vai lá, ele vai fazer aquele discurso. Vieram só para ouvir você. Eles adoravam isso. Por outro lado, eu vejo um exemplo piedoso, irmãos, na conduta do pastor Marcos Bianconato quando esteve conosco. Lembra? A gente jantou com ele a primeira vez, ele encolhido, né? Tipo, meio desconfortável, porque a gente fica, poxa, né? Legal um pastor, né? De fora, vem aí pregar para nós e tal. Você vê a diferença de conduta. Aqui Jesus está dizendo que esse religioso, ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de estar lá e as pessoas virem paparicar eles. E aí, como é que vai? Como o Senhor é um homem de fé. E eles adoram isso. Eles têm prazer nisso, eles gostam disso. Eles procuram sempre os melhores lugares na sinagoga, Jesus diz. Que melhores lugares eram esses? Aqueles mais perto dos pergaminhos. Porque assentar nestes lugares era considerado um sinal de honra. Só se assentava nos melhores lugares aquelas pessoas mais religiosas. E por fim, Jesus os acusa de saírem em busca das saudações em lugares públicos. Eles saíam atrás de reconhecimento. Eles gostavam de ser chamados de mestre, aqui no original, rabi, que era uma saudação formal para pessoas que haviam alcançado uma alta reputação religiosa. Eles gostavam de ser chamados rabi, mestre. E com tudo isso, Cristo os acusa, resumindo em uma sentença: vocês são amantes de si mesmos. Tudo que vocês fazem, toda essa religiosidade aparente, externa, não é por amor a Deus. Não é por amor e por zelo à palavra que vocês fazem isso. Não é para guiar o povo judeu no caminho certo. Tudo que vocês fazem é por vocês mesmos. Essa acusação feita por Jesus aos religiosos é um alerta para a multidão e aos seus discípulos. Não imitem esses homens no amor que eles têm por si mesmos. E por que isso não deve ser imitado? Porque esse tipo de conduta é completamente incompatível com a conduta de um habitante do reino de Deus. Quem é amante de si mesmo é incapaz de buscar o bem do outro. É incapaz de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não consegue amar o próximo como a si mesmo. Porque ele é um amante de si, é ele em primeiro lugar. Todo o seu foco, toda a sua energia é se satisfazer. Quem é amante de si mesmo não é capaz de servir, um aspecto fundamental nos habitantes do reino. Porque ele mesmo é quem deseja ser servido. Ele busca as posições mais altas para ter o direito de comandar, de exigir ser servido. E por tudo isso, o amante de si mesmo é, por natureza, extremamente orgulhoso. E como nós já vimos ao longo do Evangelho de Mateus, orgulhoso algum entrará no reino. A característica comum dos habitantes do reino é oposta. É humildade, é pobreza de espírito. Logo adiante, aqui no texto que nós vamos ver na próxima semana, no verso 11 e 12, Jesus diz: mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Não imitem o procedimento desses religiosos, escribas e fariseus pelos simples motivos de que, se vocês seguirem o exemplo deles, vai ser impossível que você siga o exemplo de Cristo. É impossível. Se você seguir o exemplo de pessoas que se exaltam, você é incapaz de imitar a Cristo, aquele que se humilhou. E a melhor forma prática de nos afastarmos do exemplo destes homens é encontrada justamente no serviço cristão. Servir aos irmãos, nos dispor a ir, a ajudar, a nos doar,
a nos comprometer, o amante de si mesmo jamais trilha este caminho. Ele não se oferece. Ele não gosta de perrengue. Ele não abre mão do seu tempo, dos seus recursos, porque o eu vem sempre em primeiro lugar. Eu não estou disposto. Eu não quero. Eu não vou. Eu preciso descansar. E para se justificar, o amante de si mesmo, diante do seu orgulho, ele procura sempre desculpa na conduta dos outros. Ah, mas ninguém nunca fez isso por mim. Ah, mas eles só querem se aproveitar da minha disposição em ajudar. Ah, mas aquele irmão é muito mais antigo na fé do que eu e eu nunca vejo ele ajudando também. Ah, mas eu não concordo com a maneira com que eles lidam com isso, com aquilo. E por aí segue uma lista interminável, né? De desculpas que a gente pode arrumar. E sem falar no crente das redes sociais, que vive postando versículo bíblico, que vive postando frases impactantes de pastores conhecidos e famosos, de tal forma que aquela pessoa que vê de longe diz que provavelmente aquela é uma pessoa muito útil para o reino de Deus no mundo. Só que é tudo fake. É alguém que nunca se firma, que nunca tem compromisso algum com a sua própria congregação local. E se não tem compromisso com a congregação local, não tem compromisso nenhum. Porque o único local do serviço cristão é na igreja. E não existe igreja digital. Não existe igreja na nuvem. Esse é o hipócrita digital. Nas redes sociais interpreta um papel de alguém que nunca foi e que talvez, infelizmente, nunca será. O que a gente tem que entender, irmãos, é que quando eu trabalho para passar uma imagem para os outros que não é real, em busca somente de likes, de curtida, de compartilhamento, de receber reconhecimento por aquilo, passar uma imagem de alguém comprometido com o reino de Deus, mas que eu de fato não tenho compromisso, eu sequer frequento uma congregação de maneira regular, eu não sirvo, eu não congrego. O que seria isso se não o exato mesmo proceder desses religiosos do tempo de Cristo, que andavam pelas ruas, praças em busca de aprovação? As redes sociais são as praças dos nossos dias, irmãos. É exatamente isso. Quando a gente se preocupa em passar uma imagem que não é nossa, em busca de aprovação, você fica lá olhando, quantas pessoas curtiram, quantos compartilharam. O que é isso se não ser como um religioso do tempo de Jesus? Nós aqui estamos lidando com o mesmo inimigo de sempre. É o mesmo inimigo. Ele só está vestido com uma roupa da moda. Uma roupinha mais nova, mais moderna. Mas é o mesmo inimigo, o inimigo de sempre, o nosso orgulho. A nossa disposição natural de amarmos a nós mesmos do que mais do que tudo. E aqui Jesus está dizendo, um divisor de águas, não façam isso. Se você agir dessa maneira, você estará do lado de escribas e fariseus. Agora, se você romper com isso, se você aprender com o erro, você andará do lado do Messias. Você será discípulo. Você seguirá ao lado daquele que é capaz de salvar. Então, não imitem os escribas e fariseus no seu amor a si mesmos. Então, nessa repreensão aqui, para concluir, de Jesus aos escribas e fariseus, nós devemos aprender com o erro cometido por eles. Cristo foi muito claro ao afirmar para as multidões ali presentes e para os seus discípulos no versículo 3. Não os imitem. Em primeiro lugar, não devemos imitar esses religiosos na sua hipocrisia. Em segundo lugar, não os imitar no seu apego à tradição. E por fim, não os imitar em seu amor a si mesmos.
E eu gostaria que agora cada um de nós tirasse aqui um breve momento de meditação pessoal acerca destes erros alistados e usasse isso como um espelho para si mesmo, para a sua própria vida. Será que eu estou livre destes erros na minha vida? Será que eu tenho cometido qualquer um deles? Será que eu tenho tentado transparecer ser alguém que de fato não sou? Será que eu tenho valorizado muito mais a tradição, a opinião de outras pessoas, ao invés da própria palavra? Será que na minha vida é encontrado alguma marca do serviço cristão? O serviço sacrificial em favor dos outros? Será que eu sirvo de alguma forma aos meus irmãos no contexto da igreja local? Então pense nisso por um instante e depois vamos encerrar aqui e orar juntos. Então, na próxima semana, irmãos, nós veremos a sequência aqui do texto. Agora, multidões e discípulos cientes dos erros cometidos pelos religiosos, Cristo começa a mostrar qual é a conduta esperada por parte daqueles que vão herdar o reino dos céus. Oremos. Bondoso Pai, amado Senhor, graças te damos pela tua santa palavra revelada a nós, que nos orienta, nos encoraja, nos incentiva e também nos alerta acerca dos erros que podemos cometer nesse tempo presente. Erro esse que foi cometido pelos religiosos do tempo de Jesus, em especial, conforme Mateus, o autor do Evangelho, nos alista, escribas e fariseus. Homens que não tinham nenhum compromisso com o Messias, que se opunham a ele em tudo aquilo que Jesus representa como Salvador dos homens, que tinham uma atitude hipócrita daqueles que dizem, mas não fazem. Nós podemos aprender com o erro deles e não repetir essa mesma tendência orgulhosa que nós temos de querer transparecer às pessoas uma perfeição que não é real, que não é existente. Nos ajuda nisso, Senhor, se há em nós áreas da nossa vida do qual nós não temos conseguido vencer o pecado, Deus, que a gente não venha proteger o nosso próprio eu, mas que a gente venha buscar ajuda, Senhor, e usar as ferramentas que o Senhor nos dá para vencermos o pecado no tempo presente. A sua palavra, a oração, Senhor, e especialmente a congregação. Os irmãos que o Senhor colocou na nossa vida, que estão dispostos a nos ajudar e trilhar este mesmo caminho, essa mesma luta, que é a fé cristã. Que a gente possa realmente, Deus, aprender aqui com cada um desses erros, seja o erro da hipocrisia, o apego à tradição religiosa acima mesmo que a tua palavra, também ao amor a si mesmo, Senhor. Não sejamos amantes de nós mesmos, mas que a gente venha de fato viver amor sacrificial pelos outros, seguir o exemplo de Cristo, doando a nossa vida, pegando a nossa cruz e seguindo o nosso Senhor em todas as coisas. E de fato, como a gente cantou no início deste culto, Senhor, que o Senhor venha moldar o teu Filho em nós. O Senhor venha nos transformar cada vez mais semelhantes à imagem do teu Filho. É aquilo que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.